A paz do Senhor, igreja. Amém? Boa noite. Que bom ver os irmãos aqui conosco, cultuando ao Senhor. Mais um domingo que o Senhor tem nos concedido para estarmos na casa dele para adorar. E hoje nós temos um dia muito especial, que hoje é aniversário da nossa diaconisa Maria das Graças. Ela não está presente aqui conosco por motivo de enfermidade, mas nós dedicamos esse culto em ação de graças pela vida dela. Também nós agradecemos ao Senhor nesse momento pela vida daquelas pessoas que estão em casa, que não podem estar aqui no culto por motivo de enfermidade. A irmã Késia Mazelô, a irmã Gleice, o presbítero Douglas, o irmão Juvenal, mas a família, a irmã Tereza, todos os nossos irmãos mais idosos que não podem estar aqui. Nós estamos ansiosos por meus irmãos. A irmã Tati, eu não sei se ela vem, mas ela também está enferma e que o Senhor abençoe se ela não puder estar aqui para adorar o Senhor conosco. Mas nós não vamos deixar de louvar e de glorificar o nome do nosso Deus. Muitas adversidades podem vir sobre as nossas vidas, mas nós vamos continuar louvando e exaltando o nome do Senhor. Você pode levantar suas mãos bem alto e glorificar o Senhor? Aleluias! O Senhor, Ele quer, Ele deseja ouvir uma voz de adoração bem intensa nessa noite. Que essa adoração saia de dentro dos nossos corações, neste momento de louvor ao Senhor. E hoje nós temos o prazer, o privilégio de ter aqui conosco um pedacinho do céu, porque lá no céu serão todas as denominações, né? Então hoje nós temos aqui no templo também, não só você que está participando em casa, nós temos metodista, presbiteriano, batista, tem... O povo de Deus está todo reunido aqui para adorar o Senhor. E nós queremos fazer isso com uma oração bem aberta. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós estaremos orando ao Senhor, colocando diante das mãos dele a vida dessas pessoas que estarão ministrando por nós. O irmão Moisés, o pastor Nico Mendes estará ministrando também a palavra de Deus aos
realmente abrir o seu coração para receber o que o Senhor tem para fazer por nós. Feche os seus olhos, erga suas mãos em direção aqui ao altar e interceda pela vida desses irmãos que estarão fazendo a obra do Senhor agora. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Pai, Tu és grande, Tu és exaltado, digno, soberano, Senhor. Tu és o Cordeiro de Deus que tirou, Senhor, o pecado de dentro de nós. E é por isso que nós nos alegramos na Tua presença nesta hora. Queremos entregar-te esse momento de louvor e de adoração. Queremos entregar ao Senhor a nossa oferta, meu Pai, o nosso sacrifício de louvor. Senhor, se existe qualquer detalhe, se existe qualquer coisa, meu Pai, que porventura possa impedir-nos de te louvar nessa hora, seja tristeza, seja enfermidade, seja angústias, preocupações, ansiedades, meu Pai, qualquer coisa que possa impedir o nosso louvor de chegar até o Teu trono, que nessa hora seja repreendido em nome de Jesus. Que em nome de Jesus o Teu nome seja glorificado neste lugar. Que a Tua igreja, meu Pai, seja quebrantada e seja levada à adoração nesta hora. Fala conosco, Senhor. Fique conosco, Espírito Santo de Deus. Habite no meio dos louvores nesta hora. Que a Tua igreja possa sair deste lugar transformada, restaurada, com as forças, meu Pai, renovadas para vencermos mais uma semana diante do Senhor. Nós te pedimos, meu Deus, abençoe Moisés, Nicomedes e toda a equipe, Senhor, que estará ministrando nessa hora nossa. Que o Espírito Santo possa usá-los, que eles sejam vasos, meu Pai, cheios do Teu poder, cheios da Tua unção, com autoridade que vem do trono do Senhor, e que a Tua glória transborde na vida deles, meu Pai, de todas as pessoas que estão aqui, todas as pessoas que estão em casa, que estão no trabalho, onde quer que esteja, sejam também alcançadas pela glória do Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo. É o que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Irmão Moisés, fique à vontade. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos. Amém? Bem, eu vou me apropriar de um bordão de toda pessoa que visita a nossa igreja, sempre fala, né? Nossa, é um prazer estar aqui nessa noite. Ô, irmãos, e que alegria, de fato, estar aqui nessa noite com os irmãos. Em dias tão difíceis, em dias de que nós estamos nos afastando um dos outros por medidas de saúde, nós temos a oportunidade de estar aqui reunidos para poder louvar e engrandecer o nome do Senhor. Irmãos, e antes da gente começar a cantar essas canções aqui, eu queria que os irmãos não criassem nenhuma expectativa em nós aqui. Nem em mim, nem no Nico, ou qualquer um dos meninos. O que nós temos aqui nessa noite foi dado pelo Senhor e nós simplesmente estamos devolvendo a Ele. E se o Senhor deu a você também nessa noite, irmãos, eu peço que você devolva sem reservas. Erga sua voz o mais alto que você puder. E vamos bendizer o Senhor aqui nessa noite. Amém, irmãos? Vocês creem que o Senhor está neste lugar? Vocês creem que de fato o Senhor está neste lugar? Irmãos, isso é uma verdade, isso é bíblico. Nós estamos aqui reunidos no nome dEle, e o Senhor, o autor da minha e da sua vida, Ele está aqui neste lugar. Então vamos nos comportar diante desse Deus maravilhoso, e que você se entregue nessa noite, sem reservas. É tão profundo, é tão imenso, encobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Você pode cantar comigo? É tão profundo, é tão imenso, encobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso
poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Na de longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu. Filho que por todos morreu e em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Verbo vivo esteve entre nós,
Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem diz em quem tu és? O profeta, o agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. O Verbo vivo esteve entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado, e ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem quem tu és? O profeta, o agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há, não há, não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há, igual não há. Tu és o Cristo, Filho. Tua igreja, se ela está. Tu és o Cristo, Filho do. Jesus, não há outro como tu, Jesus. Não há, não há, não há. Os nossos pés não estão firmados na areia, e sim na rocha que é o Senhor. Tu és, tu és, tu és, tu és a razão. Oh.
desceu, se esvaziou de sua glória, pisou nessa terra, sentiu minha dor, e mesmo assim me deu um amor. O Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. O Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, igual não há, igual não há. Oh, Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Sabe por que eu fiz aquela pergunta no início do culto? Se você sabia, tinha consciência de que Deus estava neste lugar? Eu falei isso na igreja do Nico. A gente está tão acostumado a ouvir coisas, a ouvir verdades, e está tão acostumado com essas coisas, que a gente não para entender a complexidade, a grandeza do que é Deus estar neste lugar. Você está diante de Deus. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Feche seus olhos. Eu queria que você agora olhasse para dentro de você. Quem você é? Como você está se apresentando diante desse Deus? Não que isso vá mudar alguma coisa, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Mas você está aqui não diante de nós, não diante de uma banda diferente daqui, está aqui no domingo, mas diante do Senhor Todo-Poderoso. E se você pudesse contemplar com os olhos? Se você de fato pudesse ver Jesus aqui neste lugar, você simplesmente estaria assim, parado do jeito que você está? Ou você estaria manifestando, alçando sua voz, glorificando o nome dEle? É fé, irmãos. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Então se renda diante dEle. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti eu vou caminhar, Tu és a direção, me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Vamos dizer: eu me rendo. És tudo que eu preciso. Eu me lanço A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar.
jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo a teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço a teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Glorifique o nome dele, ouça a sua voz. Diga a ele que você está aqui, o quanto que você quer ele na sua vida, na sua família. Eis-nos aqui, Senhor. Não viemos pelas tuas mãos, Senhor, pela tua presença. É tudo que queremos, Senhor. Eu me rendo a teus pés, és tudo. Eu me lanço a que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos te adoram, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Erga sua voz e declare: teu reino, teu reino.
igreja. Teu reino é sempre eterno. Justiça, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos amam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer teu reino é sempre eterno. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
tempo de frustrações, de decepção. Oh Senhor, sonda o nosso coração nessa noite, Pai. Nós estamos reunidos aqui, Pai, não é em nosso nome, Deus, não é em nome de nenhum governante. Nós estamos reunidos debaixo do Teu nome. Estamos saudosos, Deus, do calor, da comunhão, do afeto. Mas é nosso desafio adorar o Teu nome, apesar das lágrimas. Sabe, querido, eu não sei o que te entristeceu nessa semana, mas já há alguns dias eu tenho andado muito triste com esse cenário, ao ponto de dizer ao Senhor, a gente não aguenta mais acessar a rede social e ver tanta notícia trágica. Começa a afetar artistas, pessoas nobres. Daqui a pouco começa a afetar o nosso quintal. Pessoas que estão sofrendo dentro de casa. Eu tenho amigo que não saiu de casa desde quando foi decretada essa pandemia, em março do ano passado. Mas eu preciso sair para trabalhar. Mas o coração da gente sangra. Enquanto Moisés ministrava essa canção aqui, Deus tocava meu coração, que isso vai passar. O que é eterno é o reino de Deus. Eu quero te convidar a cantar novamente o refrão dessa canção, por favor, Moisés. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, Deus. A tua igreja te adora. Levante sua voz, diga a Ele: teu reino. Teu reino é sempre eterno. Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, diga a Ele. Teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, justiça e igualdade. bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Você pode aplaudir o Senhor enquanto Eliseu continua fazendo essa instrumental. Pode vir também, banda. Que tempo difícil, né? Contar com a ajuda dos meninos. Pode continuar posicionados aí. Eu já tomei a palavra, viu, pastor? Porque o senhor disse que a gente está em casa. Quero falar nessa noite sobre avivamento. Quem aqui passou uma decepção muito grande essa semana? Só vale se for decepção muito grande mesmo. Já começa por mim, porque o que tem de gente, amigo meu, que está morrendo, não é brincadeira. Eu queria dar uma palavra para você. Os meninos do louvor aqui passaram uma decepçãozinha, né? Isso é coisa passageira. Quem dera se o nosso maior tormento fosse só esse, né? Eu quero falar sobre avivamento nessa noite. Em dezembro do ano passado, pastor Ailson, eu fui desafiado a ministrar num retiro de uma igreja batista no Vale do Aço. E eles estavam falando sobre avivamento e fizeram vários subtemas. E o subtema que me coube foi, eu achei interessante: avivamento em todo tempo, a qualquer tempo, enquanto é tempo. Foi o subtema que me veio. E
lá eu ministrei numa outra perspectiva, mas trouxe essa pesquisa de volta para a nossa reflexão nessa noite, com abordagem um pouco diferente. A gente falar sobre avivamento. E quero falar uma frase, se você tiver fé, repita comigo: o avivamento genuíno é a única alternativa ou o único caminho para a igreja verdadeira se livrar da falência em que se encontra. Eu vou repetir, mas eu quero que você fale assim, rasgando, do jeito que aquele povo faz lá quando está comemorando gol, sabe? Bem forte. O avivamento genuíno é a única alternativa ou o único caminho para a igreja verdadeira se livrar da falência em que se encontra. Quando pronunciamos aqui a expressão falência, eu não fiz saudação ao povo de casa, mas sintam-se cumprimentados já, como Moisés já fez esse direcionamento. Quando pronunciamos a expressão falência, a gente começa a recordar que falência é um termo que retrata uma situação jurídica que decorre de uma sentença declaratória ou decretatória, como queira, proferida por um magistrado, um juiz togado, onde uma empresa ou sociedade comercial se omite quanto ao cumprimento de determinada obrigação patrimonial ou financeira, e então seus bens são alienados para satisfazer seus credores. Sabia que era para fazer alguma coisa. Então essa ideia de falência no âmbito jurídico. E no Brasil, inclusive, existe uma lei específica para tratar sobre isso. A lei 11.101, editada em 2005. E nessa lei, ela versa exatamente sobre a pessoa jurídica ou a personalidade jurídica que deve declarar a falência. Embora o nome seja lei de falência, a lei, ela trata também e principalmente da recuperação judicial daquela empresa ou recuperação extrajudicial daquela empresa. É uma forma de posicionar esse determinado empreendimento dentro do mercado onde ele atua. Então, a lei surgiu como solução a essas empresas, né, que possuem um passivo muito alto, uma dívida muito alta, e um ativo na contramão, um patrimônio, né, diminuto, que não consegue pagar essas dívidas. Mas a gente está dentro de uma igreja, Nicomedes, e você vem dentro de uma igreja falar de lei de falências. Aqui nós somos servos de Deus, com uma missão muito específica, muito exclusiva, que de longe não tem nada a ver com negócio, não tem nada a ver com comércio. Igreja, ao contrário do que muitos pregam por aí, muitos hereges, igreja não é um negócio, igreja não é uma empresa. Querido, eu refuto veementemente, não sei se você já ouviu alguém comentar isso por aí. Tem gente quando vai falar da organização da igreja, ele diz, igreja é como uma empresa. Para de falar essa besteira, a igreja não tem nada a ver com empresa. A igreja não tem nada a ver com empresa e nunca será uma empresa. A igreja não está aqui na terra para fazer negócios. A igreja não está aqui na terra para fazer tratativas. A igreja não está aqui na terra para empreender. A igreja não está aqui na terra para buscar lucros, muito menos barganhar relação com o poder terreno. Essa não é a natureza da igreja. Então, comparar a igreja com uma empresa nada mais é que depreciar o verdadeiro sentido da igreja. Ou a igreja que você pensa é noiva de Cristo, ou ela é uma empresa. Se ela for uma empresa, eu afirmo categoricamente, ela não é noiva de Cristo, porque a noiva de Cristo não é maculada. Então a gente precisa lutar contra essa conduta aí que deprecia esse sentido do evangelho, né? Porque a igreja foi edificada para anunciar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Mesmo na pandemia, Jesus Cristo cura. Jeová Rafá cura. Mesmo quando estiver tudo ruim, a igreja está aí para dizer, Deus pode mudar a sua vida. Jesus falou, vós sois a luz do mundo e sal dessa terra. Mas por que então que você está tratando desse tema? Pois é,
Por que comentar sobre falência? É porque eu quero que a gente tome emprestado algumas coisas que contém nessa lei de falências, um pouco do sentido dela, algumas características, né? Nós vamos trabalhar daqui a pouco algumas características da igreja moderna. Então eu quero me apropriar dessa lei, mas num sentido mais saudável. Porque quando a lei diz que a empresa que está sucumbindo, a lei vem para puxar, eu quero tratar isso com a igreja. Existe uma lei espiritual, querido, para a igreja que está falida espiritualmente. Existe uma lei de Deus para uma recuperação espiritual. Existe uma lei de Deus instituída pelo próprio Senhor para dar a nova vida a essa igreja. Por isso que eu proponho falar sobre avivamento. A igreja precisa se livrar dessa falência espiritual em que se encontra. Eu tenho dito recentemente, os meninos já me ouviram pregar sobre isso. Porque a gente fala que está em pandemia, que a igreja entrou em crise, que as pessoas não querem congregar mais. Mas eu sempre desafio a igreja a pensar o que a igreja era antes da pandemia, como é que estávamos antes da pandemia. Nós éramos isso tudo mesmo. Nós éramos essas pessoas comprometidas mesmo com a igreja. A gente de fato abraçava as pessoas mesmo. A gente está sentindo falta de abraço, mas a gente era sincero no abraço. A gente era sincero no amor. A gente perdoava. Como é que a gente era antes da pandemia? Por que culpamos o coronavírus de uma tragédia que já estava instalada? Nossa motivação em tratar do tema é a constatação, né, de que algumas características terríveis dessa igreja moderna me incomodam. Eu vou falar algumas delas aqui, eu relatei só 5. É uma igreja assim, completamente fora do diapasão, fora de sintonia. É como se Deus estivesse tocando. Você está no Mi maior ainda, né? Continue em Mi maior. Faça o campo harmônico de Ré aí. Faz outro ritmo. Eu vou cantar primeiro, deixa eu começar a cantar. Teu reino é sempre eterno. Vai no campo harmônico de Ré. Toca outra coisa aí. Vai em Dó. Justiça e igualdade. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso é uma desarmonia. Isso é um desajuste. A igreja estava completamente fora de sintonia do compasso de Deus. Essa igreja moderna aí, queridos, que vocês ministram em muitas igrejas, essa igreja moderninha que está aí solta no mundo, solta na baixada, é uma igreja fora dos princípios da palavra, onde tudo pode em nome da boa convivência e do não aborrecimento aos crentes. Tudo pode. Segunda característica terrível que eu encontro na igreja moderna, que é uma igreja que ela desentronizou ou destronou, como queiram, o Cristo, e cedeu a cadeira da prioridade aos homens com suas vaidades e vontades egocêntricas diversas. Cristo deixou de ser o centro, até em algumas canções. Cuidado, viu, ministério? Em algumas canções a gente só canta eu, e o Cristo a gente não exalta. Tiramos Cristo do nosso repertório. Tiramos Cristo do centro da igreja. Mas uma característica péssima dessa igreja moderna é uma igreja secularista, destemperada, sem sal, sem cheiro, sem gosto, sem marca própria. Sem marca suficiente para influenciar o mundo. Lá no meu trabalho eu sou a mesma pessoa como eu sou em qualquer, não faz diferença nenhuma. Eu falo que sou crente porque as pessoas identificam, porque existe um crentez quando eu digo que está amarrado. Que é isso, vaso? Varão. Existe um crentez. Oh glória, misericórdia. Um dia o rapaz estava falando lá, misericórdia. No trabalho eu disse, legal. Onde você aprendeu essa palavra? Eu ouvi na igreja. Eu disse, o que significa misericórdia? Não, todo mundo fala isso. O que significa misericórdia, rapaz? Misericórdia é ter o mesmo coração. Essa palavra não te pertence, não. Mas ela está no dicionário. Ah, tá. Então no dicionário você pode usar. Agora no contexto do reino de Deus não usa, não. Que eu vou te confrontar. Uma outra marca dessa igreja, a igreja moderna, se perdeu na busca frenética por uma inovação tecnológica, por pirotecnia,
com luzes ou sem luzes, né? Agora está na moda apagar também. Com efeitos, confetes, manifestações exteriores, supostamente em nome do Espírito Santo, sem contudo transparecer uma mudança radical na mente. Metanoia é mudar a mente, é mudar o coração, é mudar o testemunho do crente lá fora. E finalmente, para não atormentar a gente, que eu não vim aqui exortar ninguém, apesar que exortar é edificar sobre, né? Finalmente, uma outra característica terrível dessa igreja moderna é uma igreja pouco altruísta. E o altruísmo, ele é a essência do cristianismo. Quando Cristo vai na cruz e ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, antes seja feita a sua vontade, porque Cristo pensou em mim, Nicomedes. Ele não merecia morrer daquela forma. Nós cantamos o reino dele é eterno, mas ele não merecia morrer daquela forma. Então ele foi altruísta. E a igreja, muito antes, pelo contrário, ela é egoísta. Altruísta, querido, é aquele que considera o outro superior a ele. Na hora de entrar no ônibus, preferência é dele. Só sobrou um bife, é dele. Com muita tristeza no coração. Falei de coisa fútil, mas Deus está falando do perdão, né? Na hora que eu estou magoado, ferido, Ele é a prioridade. Cara, eu sei que você me feriu, mas eu preciso te perdoar, porque a gente precisa caminhar. Ah, mas ele me feriu, mas eu preciso perdoá-lo. É uma igreja pouco altruísta, que não há tempo para manifestação de amor, de perdão, de graça, de misericórdia ao necessitado. E aí quando eu falo de necessitado aqui, pastor, eu estou me incluindo, viu? Eu sou necessitado. Se tem um versículo que parece que o salmista escreveu pensando em mim, Fabrício, eu sou pobre e necessitado. Ele diz: porém, o Senhor cuida de mim. Você acha que eu estou forte desse jeito para estar pregando aqui, cara? Eu estou moído. Estou no meio de um tormento, vendo tragédia. Mas Deus falou: vai e abre a sua boca. Vamos ao texto que vamos refletir nessa noite. Eu estava só fazendo considerações iniciais. Se você já está chocado, então, Isaías 44 diz assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua posteridade e minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como os salgueiros juntos às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o expõe perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vos fiz ouvir? Não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. É o próprio Deus falando sobre Ele mesmo. Você está em Mi maior ainda? Volta no Milão. Não há Deus maior. Canta comigo essa canção. Vamos comigo, banda. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, bem forte. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo formou.
seu louvor, para o seu louvor. Esse é o Deus que nós cantamos, que o profeta escreveu e Deus falou: fala para o povo lá das chamas. É só para os meninos das chamas, tá? Vocês não estão inclusos nessa pregação, não, tá bom? Vamos ver até no apelo se vocês vão entrar aqui no meio. Por enquanto Deus quer falar com a gente aqui. Essa palavra serve para todo mundo, para você que está em casa. Tem uma notícia boa no texto. Em meio a todo esse cenário terrível por qual passa Israel, aí Deus chega com a boa notícia através do profeta, e ele fala de avivamento novamente, uma coisa que já vinha sendo mencionada no capítulo 33, o próprio Isaías vai dizer: a terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se torna como o deserto, Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Agora me levantarei, quem diz ao Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. O próprio Deus está dizendo que ele seria exaltado por ele mesmo, porque não tinha quem o adorasse. E a notícia boa é: derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. É uma espécie de dupla esperança para o povo. Dupla eu digo porque primeiramente a bênção de uma abundante efusão do Espírito Santo, para substituir uma maldição de idolatria que está nesse contexto aqui dessa gente. E a segunda bênção, eu disse em dobro, é de uma pressão, né, que vem aí, prosélitos, uma igreja renovada. O texto fala que as pessoas vão escrever no nome que pertence ao Senhor. Querido, nós estamos cumprindo os protocolos aqui, né, obedecendo distanciamento, usando máscara, mas no frigir dos ovos mesmo, a gente queria que tivesse terminado a pandemia, e a gente tivesse aqui com 1000 pessoas. A gente está com saudade desse tempo, e o texto tem essa promessa para a gente. Muitas pessoas, tem um tempo que nós estamos pregando, mas vai chegar uma época que as pessoas quererão se converter, mesmo sem a gente falar. O texto está dizendo que elas chegarão, escreverão no nome: meu sobrenome é Israel. Sobre Israel existe uma promessa do Israel do Senhor, povo eleito. Mas eu não sou de Israel, eu sou ocidental, nascido na América Latina, na América do Sul. No Brasil, sou brasileiro, sou mineiro, sou valadarense, sou carapinense. Olha como que eu cheguei na minha essência. Mas tem uma promessa de Deus, que eu faço parte desse Israel, que é o povo eleito, é o povo que foi chamado para viver da maravilhosa graça do Senhor, e eu quero ser partícipe desse projeto. Por isso que eu estou falando de avivamento. E o avivamento, para acontecer, pastor Ailson, a igreja precisa orar. Nós não temos orado por avivamento, querido. Se for traduzir a palavra avivamento, nada mais é que dar vida de novo. É bem redundante. Nicomedes, mas você está querendo dizer que a minha igreja está morta? Não, não vim falar isso. Eu vim falar que você está morto. E você precisa ter nova vida. Asaf orou pedindo: Senhor, restaura-nos. Está lá no Salmo 80. Os filhos de Coré oraram, está lá no Salmo 85. Porventura não nos tornará a vivificar, Senhor, por favor. Abacuque no capítulo 3, ele vai falar a mesma coisa: Senhor, eu tenho ouvido as suas declarações e eu estou embasbacado. Aviva a tua obra, Senhor, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Homens e mulheres que oraram ao longo do tempo pedindo avivamento. Se eu estou pregando a palavra é porque alguém colocou a mão na minha cabeça e disse: ele vai pregar, aviva ele, enche ele de fogo, dá nova vida, não deixa ele esmorecer, senão ele para. Querido, se você não pediu o avivamento do Senhor, ele não vai chegar para a igreja. E o avivamento ele vai acontecer na vida da igreja, para trazer algumas características que a gente precisa absorver. O avivamento vai trazer a presença de Deus, e essa presença traz segurança. Nós vivemos um tempo de insegurança. A gente tem que gastar dinheiro para colocar circuito de vigilância, para não ser surpreendido. A gente tem que fazer seguro do carro, porque vem um outro despreparado, bate, estraga seu carro. Você tem que contratar segurança.
Cheguei nessa fase ainda não. Mas eu ando com os meninos, então eu não ando sozinho. E eles não são amados, não. Se alguém tentar me afrontar, eles vão falar, sai em nome de Jesus. E o cara vai correr, porque não tem arma. Nós vivemos um âmbito de insegurança muito grande. Dá um barulho à noite na casa, a gente vai, sai capeta. Ainda mais no lugar onde o número de furto é tão alto como aqui, né? Então a presença de Deus traz a segurança, mas eu falei de coisas fúteis. Mas é a segurança mesmo de você andar no meio de um tormento e saber que tem um Deus, que a paz dele é mais doce. A presença de Deus traz a abundância. Nicomés, mas eu estou desempregado. A presença de Deus traz a abundância. Eu não estou nem aí se você está desempregado. Eu já fiquei sem emprego e não faltou nada na minha casa. A palavra diz que o justo não vai mendigar o pão. Então vai ter abundância de alimento na sua casa. Vai ter abundância de alegria. Mas Nicomés, eu estou no meio do luto. Eu também já enfrentei o luto. E Deus levantou a minha cabeça e falou, tem abundância de alegria na sua vida. A presença de Deus, além disso, trazer segurança e abundância, nos faz frutificar. Crente não pode ficar sem dar fruto. Crente tem que produzir fruto. Puxar um pouquinho a brasa passaginha aqui do movimento wesleyano, lá na origem. A pessoa chegava perto de John Wesley, eu quero ser pregador metodista. John Wesley falava assim, muito bem, veio no lugar certo. Tens os dons? Primeiro perguntava se tinha graça. Você aceitou Jesus? Aceitei. Tens os dons? Tenho. Sei pregar. Ó aqui como é que eu estou falando. Ó. Sei gesticular. Sei impor a voz. Atenção. Sei bom. Aí John Wesley fazia a pergunta mais cruel. Que na maioria das vezes ficava sem resposta. A pessoa virava as costas e falava, se eu não nasci para pregar no movimento metodista. Ele falava, tem os frutos? Porque o primeiro lugar que você prega é dentro da sua casa. É no seu trabalho. O crente tem que frutificar. Avançando um pouco mais, a presença de Deus produz senso de pertencimento. O que tem gente confundindo, querido, eu vou no mercado. Quem conhece o mercado municipal de Valadares? O povo de casa sabe, conhece, né? Eu vou ao mercado, eu vou no mercado, é duro, né? Eu vou ao mercado. Todo domingo eu estou lá, naquela feira. E quando sobra um dinheiro para comprar um peixe, também eu vou aos sábados. Querido, mercado é um lugar sensacional, é um encontro de culturas. E tem uns meninos que bebem começa a beber 3 da manhã. Se você chegar lá por volta de 9, eles já estão deitados. E aquele que te cumprimentaria normal, só dando a mão, ele der tapa. Quanto mais bêbado, mais força. E aí você assumiu, pá! Eu vou ao mercado comprar as coisas, irmãos. Mas não é o fato de eu ir lá que diz que eu sou pinguço, não. Tem gente que chega no lugar, ele se comporta como aquele lugar. Ó, todo mundo está bebendo, eu vou beber também. Dá nada não, ué. Chegou no lugar que está todo mundo xingando, xingar também, ué. O senso de pertencimento que a presença de Deus te dá, é que você pertence ao reino de Deus. E esse reino que é eterno, ele anda com você onde você vai. Você é porta-voz desse reino. A presença de Deus nos faz perseverar, querido. A gente precisa. O irmão Lázaro foi vítima da Covid, hein? Que tristeza perder um varão daquele, hein? E ele cantava, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. A Cassiane canta, tá sofrendo? O que ela fala? Você não conhece Cassiane, você conhece Vinha? Simplesmente louve. Vamos lá. Só canta Vinha. Mais forte. O seu louvor invade o céu. Vamos lá bem forte. Oh. Deus vai na frente abrindo o caminho. Ele abre a porta. Oh. Ele trabalha para o que nele confia. Pega as mãos e começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Que o
o seu louvor invade o céu. Persevera, meu irmão. Não é nenhum bobo que está pregando para você, não. Eu conheço o tormento de perto. Eu sei o que eu estou te falando. Sua vida é muito fácil. Quem te diz que a minha vida é fácil? Nunca serão. A presença de Deus nos gera esperança. Tem um texto de Jeremias que eu gosto dele, fala assim: há esperança para o teu futuro. Cara, a minha vida é toda de esperança. Hoje de manhã estava lá na minha mãe, ela fazendo fubá suado, até postei, comendo lá. Cara, minha mente indo lá de 8 anos, 9 anos. Muita dificuldade. Eu olhando para minha mãe assim, essa mulher na ausência de uma carne, ela já partiu uma mão, já refogou uma mamão bem temperado, colocou no prato do filho com arroz, já pegou meia dúzia de ovos, cozinhou, partiu, fez um molho lá e colocou, e está lá todos os filhos dela dando fruto. Esse é o Deus da esperança, querido. Nascido onde eu nasci, agora é para ser o quê? Num bairro que te permite fazer negociatas com qualquer coisa, menos com Deus. Finalmente, a presença de Deus nos impulsiona a testemunhar tudo isso que eu disse, querido. Para voltar no que a gente começou aqui na introdução, para a gente ir embora nessa noite. Espiritualmente falando, eu não sei se você vai concordar com o que eu vou dizer, mas o cenário da igreja hoje é o cenário de uma igreja de terra seca, sabe, irmãos? Não sei qual foi o sentimento do Moisés aqui, mas há algum tempo já, Moisés, há muitos anos já, acho que tem, isso é desde 96, eu acho, que quando eu estou ministrando com o violão, em pé assim, eu sou ministro, eu ainda consigo olhar um pouco mais. Se eu estiver no teclado eu olho um pouquinho, mas se eu estiver ali igual eu estava, eu posso estar até com o olho aberto, cara, mas não estou vendo você que não. Eu pedi Deus para me colocar num outro lugar. Deixa eu te contar por que é esse drama. Porque tem horas que a gente está tocando, dependendo da pessoa que a gente olha na igreja, a gente larga o instrumento, a gente desiste. A pessoa está esmorecida, a pessoa está bocejando, a pessoa está mexendo no celular. O ministério vem aqui, ensaia sexta, ensaia domingo, passa o som, tira a música para ficar bonito, para ficar um negócio bem arranjado. A gente está sem baixista aqui hoje, mas vocês merecem o melhor. Não, o Zequinha está ali, vou chamar o Zequinha para fazer um berço, nem é baixista. Por quê? Porque a gente quer fazer o melhor, mas aí é uma dificuldade. Eu vejo os ministros gemendo, eu nem prestei atenção no que você falou hoje, mas tem ministro que fica: adora a igreja, levanta a igreja, bata palma a igreja, ou a igreja pula a igreja, salta a igreja, glorifica. Falta pouco o ministro falar assim: o Jesus, você conhece Jesus, irmão? As pessoas não têm motivação. Vai lá no Mineirão, no Maracanã, no Morumbi, ou no Mamute de Abas aqui, entra no estádio, já sabe como é que é torcer. Vai num show, já sabe como é que é torcer. Entra no Big Brother, já sabe tudo sobre a prova de líder. Mas na igreja não sabe nada sobre adoração. A igreja está uma verdadeira terra seca. Não é culpa do coronavírus, não. Não é culpa de pandemia, não. É culpa nossa que deixamos essa terra secar. Há lugares áridos na nossa vida que precisam ser permeados, inundados pela água do avivamento de Deus, querido. E tem algumas coisas que a igreja precisa resgatar com o avivamento. Pastor, aqui eu estou encerrando. Primeira coisa que a igreja precisa resgatar com o avivamento é voltar a ser uma igreja bíblica com princípios na palavra. É o contraponto daquela igreja moderna que eu falei no começo, que em nome da boa convivência e do não aborrecimento dos crentes não fala certas verdades, com medo de perder a pessoa. Eu não luto para ninguém ser simpático a mim, irmãos, ainda mais enquanto pregador. Ali fora, ainda no convívio assim, como ser humano normal, eu ainda... Mas aqui enquanto pregador não faço questão de ninguém ficar fã meu. Nossa, se ele prega bem, quem prega bem? Eu gosto de ouvir ele. Você gosta, então você gosta de apanhar. Que a mãe falou que eu fui chamado para o Ministério da Exortação. Isso é minha mãe que falou.
Mas mentira dela, pastor. É isso aqui que eu estou falando na exortação? Segunda característica. A primeira é que a igreja precisa ser bíblica, com princípios bíblicos. Segunda, a igreja precisa ser cristocêntrica. A igreja precisa ser centrada em Deus e não em homens. É na contramão da igreja moderna que descentralizou o Cristo, que cedeu a cadeira de prioridade aos homens, com as vaidades, com os egocêntricos que tem por aí. Eu. E Cristo lá no final, só quando as coisas apertam. Terceira coisa que a igreja precisa através do avivamento, além de ser uma igreja bíblica e cristocêntrica, ela precisa ser uma igreja que influencia o mundo, que não abra ao secularismo, que seja uma igreja que vai para cima, uma igreja que tenha tempero, como sal e luz desse mundo, uma igreja que tenha marca. A pessoa, você vai naquela igreja, a igreja tem uma marca. Quando a gente foi congregar lá no Trevo, Juninho deve estar assistindo aí, mas a Denise, seus irmãos, a gente foi fazer um evangelismo lá. Um rapaz me chamou, um rapaz que nem é crente, falou assim: uai, Nico, você está questão de gente que subir no morro para falar de Jesus? Você está em qual igreja você está falando ali na rua 5? Eu falei, na rua 5, perto de uma serralheria, que era a referência. Ele falou, naquela igreja de 4 pessoas, né? Que coisa triste, né? A igreja era conhecida no bairro como uma igreja de 4 pessoas. Uma igreja de 20 e tantos anos. 21. Como é que essa igreja é conhecida aqui? Às vezes a gente era conhecido no Grande Duquesa como uma igreja que tocava alto. Eu chamei o cara um dia, o cara me chamou lá, chegou bravo, esbravejando na hora que eu saí, lá no Grande Duquesa. Ele me identificou, aí ele mansou um pouquinho. Eu chamei a viatura para te prender. Prender a mim? Prende não, cara, não sou criminoso não. Ninguém não encostou a mão em mim, nem hoje que vai encostar não, é? Qual que é a sua alegação? Não, porque o som está me atrapalhando. Eu falei, você mudou para aqui quando? Tem um mês. Pois é, esse prédio foi construído quando? Tem 1 ano. Pois é, a igreja está aqui tem quase 20 anos. Vocês construíram o prédio no lugar errado. Se vocês tivessem me perguntado, nós queríamos comprar o lote, vocês não quiseram vender, ué. Então, se você não gosta de crente, não compra apartamento perto de crente, não, que crente é barulhento mesmo. E nós temos que fazer mais barulho que nós estamos fazendo. Mas o som é muito alto. Aí nós vamos discutir a parte técnica. Os meninos estranharam, o baterista, o outro está acostumado com a bateria eletrônica, ele pôs uma bateria acústica que tem um som mais gostoso, mais encorpado. Hoje foi alto. Foi só hoje, amanhã não é. Pronto, só hoje. Não doeu nada, já acabou. Falei isso lá no Trevo. Juninho, o baixo lá ligado também na linha. Aí vinha aquele o melhor baixista que tem aqui, meu irmão. Me ajuda aí. Deixa o homem gruvar. Faz o som para Jesus. E como é que a sua igreja é conhecida? Qual é a marca dela? É a igreja dos jovens problemáticos? É a igreja que estaciona carro na frente do vizinho? Não sei. Quarta característica, a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Querido, é muito bom. Até que o teclado é muito caro, não. Mas é bom ter um teclado assim. Comparado com aquele teclado que vocês estão com ele aí, esse aqui é um pouquinho melhor. Uns 2 pontos melhores que o outro. Você está triste? Você toca no outro teclado? Pode ficar com esse para você aqui. Você ficou tão triste na que eu falei. É só 2 pontinhos melhor. Não é muito não. A guitarra daquele camarada é mais bacana. É melhor que a sua, né, Adson? Só trouxe melhor hoje. Você se lascou. O violão nós pegamos emprestado, porque o Moisés não quis humilhar vocês. Ele tem um de 20 mil. A bateria do Irão é melhor. Estou brincando, gente, para dizer o seguinte. Tudo isso é muito gostoso, vocês estão transmitindo o culto. Isso é uma coisa até legal da pandemia, que daqui por diante, as igrejas que eram resistentes com transmissão de culto, aí, que ferramenta bonita. O irmão que foi daqui, que está lá nos Estados Unidos, que fez amizade lá, passa o Pix da igreja, olha o irmão depositando em dólar lá para vocês, ó. Olha Deus agindo, através da tecnologia. Hoje talvez não, que eu estou sentando chicote, mas quando tiver uma pregação mais amaciada, o camarada vai, dá 1.000, 2.000, é ferramenta. Tudo isso é bonito, a tecnologia é linda, é massa. Ao invés, o ar-condicionado é tudo lindo. Sabe, colocar aqui luz de efeito, olha que coisa linda. Sei que lindo. Se apagar as luzes laterais, cara, isso aqui fica lindo. Quando a gente faz aquele culto antigo aqui das músicas antigas, coloca aqui cenário, eu tenho a foto, eu fico babando. Coisa linda. Tudo isso é maravilhoso. Mas se não tiver a presença do Espírito Santo, pula fora que é laço.
O que chamou a atenção de Moisés foi a sarça ardendo. Ele falou: o quê? Moisés, eu vou passar raspando na fenda, você olha. Não, a sarça ardia. Ué, normal a sarça arder? Não, aquela lá não parava não. Ela não terminava não. Foi isso que chamou a atenção de Moisés. Então a igreja precisa ser cheia do fogo genuíno e contrapor essa igreja moderna que freneticamente resolveu ser uma igreja tecnológica, pirotécnica, cheia de efeitos, uma igreja amoral, uma igreja longe da verdade de Deus. Finalmente, a gente precisa ser uma igreja que aprendeu a amar, que reflete, aliás, a essência da natureza divina. Deus é amor, irmãos, pelo amor de Deus. Século 21, você não aprendeu isso? Deus é amor. Estou concluindo e quero ler a conclusão que eu escrevi. Quando falamos de avivamento, queremos ir além daquela ideia de manifestações visíveis exteriores. Não é só isso que é avivamento não, gente. Eu amo falar em línguas, pular, saltar. Quem me conhece sabe que eu vou na vigília. Eu vou na vigília que você não conseguiria ficar. Eu vou na vigília que começa 9 da noite, termina 6 da manhã do outro dia. E passa oportunidade para o varão cantar. Ele chega tirando o sapato, joga ele na sua cara assim e começa a voar. Tem um que com combustível ou sem combustível vira helicóptero do mesmo jeito. E ó, sai rodando. E passa, e dá piruleta em cima do teclado. Tem problema de derrubar não, e vambora. Eu gosto. Você não suportaria isso? Tudo isso é legal, mas é preciso pensar no agir de Deus através do Espírito Santo, em sua multiforme graça. Ele atua no Eliseu do jeito do Eliseu, dele do jeito dele, do Atos do jeito dele. São 3 mega guitarristas, cada qual com uma pegada. Não é esse que é melhor que aquele, ou aquele que é melhor que esse. É a multiforme graça de Deus que colocou os 3 no mesmo lugar. Que coisa bonita, isso é reino de Deus. O Nicomedes não canta nada. Que bom você descobrir isso hoje. O Moisés canta melhor, que bom. Mas olha nós juntos. Eu sou bobo, sou deficiente, peguei a parte dele. Agora ele pode ser um mega tecladista, mas ele precisou de mim hoje. Não dá para ele tocar violão e teclado. João, você consegue tocar os dois juntos, guloso? Precisou me chamar. Deus age, há um despertamento. Essa multiforme graça, ela age em primeiro plano, um despertamento interior. E o que acontece com isso, Nicomedes? Ele vem em pequena escala. Ele vem no Nicomedes, move o Nicomedes, sacode ele, dispõe ele a perdoar, dispõe ele a viver em unidade, a ter uma vida de santidade, dispõe ele a colocar o coração, a mente no Senhor. Aí alcança todo mundo que anda com ele. Esse avivamento que eu vim falar sobre ele com você nessa noite. Eu quero orar com você, pastor. Você me permitiu ir até 7h20. Tinha coisa demais para a gente tratar aqui, rapaz. Mas eu sou obediente. Vivo debaixo da obediência. Falou 7h20, deu 7h16 aqui, eu já terminei. Nós vamos ministrar uma canção. Eu passei para você a relação, você não conseguiu baixar as músicas, não? Hã? Ah, é, rapaz. Vamos ministrar uma canção então, Moisés? Eu sou assim, você de casa aí, quem já me viu ministrar sabe que eu não sou muito agarrado assim, cantar com a música de acordo com o que ele pregou, não. Eu não viajo nisso não. Já fui muito assim, mas isso é uma bobiça terrível. A gente cria uma expectativa com a música temática. Já aconteceu do guitarrista errar o solo, o tecladista errar a introdução, que inclusive era eu. O batera esqueceu o andamento. Esses negócios de música temática são uma bobagem danada. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu sei que os irmãos vão recolher agora nessa hora, né, o ofertório. Vamos aproveitar. Na primeira você já pode começar a recolher o ofertório. Ele vai repetir a música. Eu queria te convidar a abrir os seus lábios e clamar por avivamento quando você começar a falar das verdades do reino de Deus essa noite. Moisés, por favor.
Os rios te adoram. As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Vamos declarar mais uma vez. Os reis te adoram, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino, teu reino é sempre firmado em misericórdia, justiça, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Pastor Ailson, ora por nós, ministra a bênção. Levante das suas mãos. Que Deus possa abençoar a sua palavra, que ela possa mudar
que ela possa ter o efeito que Deus exige, que Deus requer para cada um de nós. Que Deus, você que está em casa, que você seja abençoado também. Querido Deus, te louvamos, ó Pai, te adoramos, ó Cristo, porque o avivamento, ó Deus, é o que sempre fez, sempre foi a propulsão da tua igreja. Senhor, nós necessitamos que a tua graça, Senhor, se manifeste da forma que o Senhor quer. O que aconteceu, ó Deus, no dia de Pentecostes, não foi por um mero acaso, nem por uma mera formalidade. Foi para ensinar, para nos ensinar, Senhor, que nós precisamos dessa relação. Precisamos, meu Pai, desse interagir entre nós e o sobrenatural, entre nós e os céus. Que este Espírito Santo que habita em nós, que mora em nós, ele não está aqui apenas, ó Deus, para ocupar um espaço. Não basta, Senhor, apenas sabermos que temos o Espírito Santo em nós. É necessário, Pai, que o fruto, que o efeito desta comunhão, que o efeito, meu Pai, desta estada, dessa moradia em nós, possa produzir frutos, meu Pai. E como o Senhor Jesus mesmo disse em João 15:16, eu vos escolhi e vos designei para que vades e dê fruto. Avivamento não é só grito. Aliás, o grito, a euforia, a alegria, o extravasar a alegria é consequência, meu Pai, dos frutos. Porque na verdade, avivamento, meu Pai, é comunhão. Avivamento é autoridade, é ousadia na pregação da tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor veio nos lembrar do compromisso, do comprometimento que o Senhor tem conosco e que nós temos com o Senhor. Senhor, abençoe a vida do pastor. Abençoe a vida dos pastores, colegas, aqueles que estão online. A vida da igreja, de cada crente, meu Pai. Que, Senhor, seja aniquilado de uma vez por todas, meu Pai. Essa desculpa, a desculpa no esboço de Adão. Nós não estamos fazendo porque não existem porquês. Nós estamos fazendo, meu Pai, porque nós precisamos do arrependimento profundo. Do arrependimento, como foi dito na palavra metanoia, da mudança de mente, da mudança daquilo que o pecado impõe sobre nós, e nós não somos mais escravos do pecado. Senhor, que os nossos atos, que as nossas atitudes, a partir de hoje não sejam mais as mesmas, que possamos praticar. Às vezes corremos atrás de artifícios, queremos mudar, queremos implantar coisas, sendo que o segredo é um só, porque foi o que a igreja primitiva fez. Temor e tremor. Em cada alma havia temor e tremor. E por isso o Espírito Santo aumentava todos os dias o número daqueles que iam se salvando. E às vezes, Pai, nós confiamos nos recursos, mas não são os recursos. É o arrependimento profundo. É o avivamento real. É o avivamento verdadeiro que vai mudar a coisa. E é exatamente isso que nós não estamos preocupados. Em perdoar o próximo. Em confessar os pecados. Em ter comprometimento com a tua obra. Em amar a tua casa. Em respeitar o chamado. Em respeitar, ó Pai, aquilo que o Senhor propõe para nós. E principalmente, ó Pai, o mais importante, de amar a tua palavra. Amar no sentido não de proferir palavras, dizer eu te amo, eu te amo. Isso muitas vezes é superficial, é vago. É na prática, é na vida. Senhor, é não apenas ler a Bíblia, mas ser amante da mensagem da Bíblia. Que a mensagem da cruz venha fazer a diferença. Fazer a diferença, Senhor. As técnicas são importantes, como foi dito, mas o mais importante é a presença do Espírito Santo. É o comprometimento, é a responsabilidade com o Senhor. Que nesta noite graciosa, que nesta noite bondosa, que nesta noite poderosa o Senhor possa
nos perdoar. Senhor, como ministra a tua palavra, eu te peço perdão. Eu confesso a ti, ó Pai, os meus pecados. A negligência é um dos grandes pecados que tenho cometido, que tem, como Isaías disse, tem atrapalhado a nossa comunhão contigo, tem atrapalhado a operação do Espírito Santo em nós. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Eu faço minhas palavras do profeta Isaías, do profeta Ezequiel principalmente, do profeta Daniel, quando descobriu que os 70 anos havia, Senhor, se cumprido, como havia dito Jeremias. Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa o pecado do teu povo. E tira-nos, ó Pai, e liberta-nos, ó Pai, daquilo que não nos permite andar. Nós oramos, Pai, te adoramos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus possa abençoar. Muito bom ver a Pretinha, ver Felipe e companhia, né? Felipe e família, ver o Edelson e outras pessoas aqui. Você que está em casa, muito obrigado de ter participado conosco. Guarda essa palavra no seu coração. O Nico disse que é palavra de exortação, né? E exortação é edificação. A gente sabe disso. Mas não é não, é uma chamada direta de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: eu quero te abençoar. Não me atrapalha não. Não avacalha comigo não, eu quero só te abençoar. E para te abençoar, você precisa estar no lugar que eu te coloquei. Que Deus em Cristo abençoe. Eu quero que na terça-feira, às 9 horas da manhã, o nosso encontro com a boa palavra. Quinta-feira, não é? Orando com o pastor. Terça-feira, pastor Jair. Quinta-feira, o nosso culto aqui da palavra do Senhor. Que Deus possa nos abençoar rico e poderosamente. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado a galerinha top aí. Estou sabendo que tem batista, tem presbiteriano, tem... que mais? Metodista wesleyano. Ixi, o negócio aqui hoje está animado. Que Deus possa abençoar. Obrigado. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.